gente! Hoje eu vim aqui trazer então o meu TCC e vamos lá. Eu me chamo Krishna, o meu orientador foi o Prof. Eduardo e o meu tema de TCC foi Publicidade e Jogos Digitais, Práticas Comunicacionais em Advergames para Plataformas Mobile no Mercado Brasileiro. Então, gente, a pergunta norteadora, assim, que foi a problemática da minha pesquisa foi quais são as características dos advergames para plataformas mobile no mercado brasileiro. E para eu tentar, então, descobrir isso, eu fiz uma delimitação para o Big Festival. O Big Festival, ele tinha, na época que eu fiz meu TCC em 2020, ele tinha uma categoria de Prêmio Big Brands. Essa categoria trazia os finalistas em advergames. Eu entrei em contato com eles e essa categoria não existe mais e o nome também mudou. O nome na época era Brazilian Independent Games. Hoje em dia, o nome deles é Best International Games Festival, o Big Festival. E ele acontece desde 2012 e é uma importante competição de games independentes da América Latina. Eu deixei a descrição aí para vocês lerem, pode dar uma pausa. E vocês vão ver que teve essa mudança esse ano também, em 2024. Mudanças que eu acredito que sejam para melhor, né, gente? E na época tinha alguns finalistas de Advergames, né? Que foi a categoria que eu delimitei para o meu trabalho de pesquisa. Então tinha o prêmio Big Brains e os Advergames que eu escolhi foram o Authentic Games Oficial, Berro o Croquíssimo, e aí vocês estão vendo um pouco da exploração dos games, tá? Então, assim, foi feito uma pesquisa exploratória e descritiva deles. Eu vou entrar mais em detalhes disso mais pra frente. E também teve os Advergames do PSG, Futebol Freestyle, e do Guardiões de Terra Doce. Vocês estão vendo aí um pouco da exploração deles, porque assim, essas características eu fui atrás de tentar encontrar elas, né, de elencar elas. Então vamos lá para a pergunta norteadora do meu trabalho, que foi identificar e analisar as práticas de publicidade utilizadas em advergames para plataformas mobile no mercado brasileiro. Aí, para tentar identificar, então, eu me auxiliei de mais 3 outros objetivos auxiliares, né? Que foi identificar os estilos de jogos criados pelas marcas, verificar as estratégias publicitárias utilizadas por determinadas marcas e compreender se existe um padrão, ou seja, uma semelhança, ou uma peculiaridade, que seriam as diferenças, então, entre as práticas de advergames no mercado brasileiro. Então aqui a gente já tem um pouco da metodologia usada, que foi exploratório e descritivo. A coleta de dados foi qualitativa e quantitativa e a observação foi exploratória. Então, no caso, eu joguei os advergames mesmo para explorar eles da melhor forma possível, né? E a análise dos dados coletados foi uma análise de conteúdo. Essa análise ela foi realizada inicialmente de forma individual a cada um dos 4 advergames que compõem a amostra da pesquisa, né? Que são aqueles retirados lá da categoria Big Brands. E após as análises individuais, foi conduzida uma análise comparativa entre elas, no sentido de realizar um cruzamento comparativo dos dados. Aqui tem um resumo da fundamentação teórica, tá? E assim, eu aconselho vocês a lerem todo o trabalho, eu vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem principalmente aqueles conceitos que vocês ficarem em dúvida. Porque tem também uma tabela que foi feita com base nesses autores referenciados. A tabela ela serve então para trazer as principais características de cada um dos advergames. Eu vou entrar em mais detalhes dessas tabelas, tá? Mas quem quiser procurar, ficou em dúvida com alguma coisa, tem o texto de apoio para vocês irem ali pesquisar, tá bom? Então aqui eu trouxe um resumo de características do advergame Authentic Games Oficial. E ali vai trazer uma série de características que esse advergame trouxe para então ser caracterizado dentro da junção de publicidade com jogos digitais. Então vai ter
a forma de publicidade que foi usada dentro dele, vai trazer também características de tempo, narrativa, sonoro. Então, tudo isso, se ele foi nativo ou migrado, tá explicado tudo direitinho no trabalho. E aqui é um resumo para então a gente poder entender de onde veio essas principais características, esses principais dados coletados. Então, por exemplo, esse Authentic Games, ele foi considerado, então, um gênero aventura. E ele traz uma publicidade de Around Game Advertising, que é o AGA, e o In-Game Advertising, que é o IGA, além da transmídia e convergência. A transmídia e convergência, elas são características de plataformas mobile. Então, por exemplo, a convergência e a transmídia têm a ver com características do celular que se complementam na narrativa do Authentic Games. Por exemplo, a câmera, um dos pontos de lugares chaves do jogo é a câmera, a fotografia, em que tu interage com o fotógrafo e pode tirar uma foto com o estilo do Authentic Games e publicar essa foto nas tuas redes sociais. Então, essa seria a transmídia e convergência. Agora, segundo a tabela, ele traz um resumo das características do advergame berro croquíssimo. E essas características têm aquelas que são mais predominantes em relação a esse advergame. E uma delas é justamente o aspecto sonoro. O produto berro croquíssimo, ele foi feito a partir dos ovinhos de amendoim. E esse é o barulho, a característica sonora que é colocada dentro do advergame para justamente dar aquele gatilho de vontade de comer os ovinhos. Então, tem também a parte da transmídia, que seria o compartilhamento para outras redes sociais. E também a vida e o tempo são muito importantes nessa narrativa, né? A vida, porque é ela que vai mimetizar esse barulho do croque, do crocante, e o tempo, porque ele é o tempo real. O tempo que está acontecendo, ele é o que está ali e ele é importante para a narrativa. Agora, a tabela 3, ela traz um resumo de características do advergame do PSG Futebol Freestyle. E é muito legal que, tipo assim, esse advergame, ele é bastante interativo, assim. E ele utiliza dos gestos táteis para mimetizar embaixadinhas, carrinhos. Então, aspectos da narrativa do futebol, ele traz e adapta através dos gestos táteis. Então, isso é muito legal na narrativa desse advergames. Eles também trabalham a questão de rewarded ads, que daí tu assiste uma propaganda para dobrar a tua recompensa, então as moedas que tu iria receber. Eles têm o in-game advertising, que também vai nesse estilo de tu assistir uma propaganda para obter um benefício dentro do jogo. E eles têm bastante microtransações, que tu é utilizar o dinheiro real para obter vantagens, prêmios, dentro desse advergame. Já nesse resumo de características do advergame Guardiões de Terra Doce, a gente tem um gênero de RPG e aventura. Então, assim, ele tem também um aspecto interessante de transmídia, que é tu poder jogar com alguém pelo computador ou pelo celular. Então, não deu para perceber durante a exploração quem veio primeiro, se ele era um aplicativo nativo ou migrado. Então, também tem um tutorial muito imersivo de te colocar bem no estilo de RPG, te fazer como se tu passasse por esse tutorial para virar um guardião de Terra Doce. E daí sim tu começar os turnos de jogos, que é uma mecânica bem legal pro público-alvo deles. Os Guardiões de Terra Doce são da marca Florestal. Então, todos os pacotes de balas e todos os doces que eles possuem se transformou em personagens, que isso entraria no nível demonstrativo do advergame, da mensagem que ele se comunica, né, esse nível de mensagem de comunicação da marca com o seu consumidor final.
Foi possível perceber semelhanças, como o AGA e o IGA, e gênero de advergames, então teve uma predominância do gênero aventura. Também foi possível perceber diferenças, como a forma em que a AGA e a IGA foram utilizadas dentro de cada um dos advergames, e diferenças de utilização de transmídia, PC ou redes sociais. Então, assim, essas diferenças, elas foram principalmente para adequar na forma da narrativa, tá? As características de plataforma mobile, de transmídia e convergência foram observadas nos advergames como um complemento à narrativa. E os advergames, eles procuraram monetizar seus aplicativos, incluindo lojas ou pelo seu formato de pay to play ou freemium, que no caso, o pay to play é tu pagar para jogar. Então, no caso do Authentic Games, foi pago, eu acho que um valor, acho que era R$4 ou R$5 na época, não lembro, pra pagar. Então eu adquiri ele para poder jogar. E o freemium, tu pode jogar ele grátis, como foi o caso do PSG, só que para tu aproveitar as vantagens premiums dele, tu tem que pagar daí. Mas é possível jogar ele de graça, sim. E o outro, ele monetizou os seus produtos físicos e reais, que foi o caso do Guardiões de Terra Doce, porque ele tinha uma característica de tu colocar o código de barras dos produtos físicos para desbloquear um baralho de carta dos personagens, né? Que foi visto ali que eles adaptaram cada um dos produtos deles como personagens na narrativa da história, que incentiva o consumo através desse cadastro do código de barras. E em relação aos estilos, os 4 mimetizaram, ou seja, eles, né, mimetizar é tu copiar, né, jogos que já existem, como é o caso do Authentic, que ainda traz mais 4 mini-jogos dentro do seu advergame. Ou ainda, eles fazem referências a outros ícones da cultura digital e de desenhos animados, como o Berro Croquíssimo, e com a diferença de não impor um final fechado. Então teve essa diferença em relação aos finais, né, dos games. Então assim, gente, esse foi o trabalho, tá? E foi muito divertido fazer. E assim, eu vou trazer cada uma das referências do meu TCC de forma isolada nos assuntos de advergames. Então eu vou trazer os aspectos sonoros, características. E quem tiver curiosidade, né, para entender o meu trabalho, é só clicar no link ali embaixo, tá bom? Ah, meu Deus, eu acho que algo está se desconfigurando. Enfim, isso tem um sentido dentro da narrativa da minha apresentação, tá bom? Então eu queria agradecer a cada um dos profs que foram importantíssimos nessa jornada, porque eles trouxeram principalmente referências, né, e ferramentas para que eu pudesse melhorar e aprimorar todo esse trabalho. Então teve o prof. Guilherme da Costa, que me deu principalmente ferramentas para ir lá, ele era do curso de jogos digitais. Teve o prof. Augusto Parada, que era o coordenador do curso, e ele principalmente trazia bastante referência, era muito legal conversar com ele sobre o trabalho. A prof. Márcia Dil, ela principalmente dava motivação, energia, deu muitas referências também, foi muito querida, ela conversava com o TCC durante a correção dele, né, durante a leitura. E o prof. Eduardo Zilis Borba, que ele também foi referenciado no meu TCC, foi o meu orientador e que principalmente me ajudou a iluminar as minhas ideias, assim, de entender para onde eu ia, o que eu ia fazer em relação a isso, e foi extremamente importante a presença e o companheirismo deles durante essa jornada. Então deixo o meu muito obrigado, meu agradecimento. E é isso, galera. Vocês vão ficar agora com a agenda semanal. Tem vídeo todo dia aqui no canal. E o próximo é Conto com Vocês.
Inclusive, ele é interativo, então fiquem ligados que amanhã, quinta-feira, eu já vou deixar uma interação pra gente fazer acontecer esse conto com vocês, tá bom? Um beijo, obrigada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu fui a Cristina Grande e ativa o sininho pra não perder nada, tá bom? Beijos!